בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Ao começar a ler a Bíblia Sagrada, o primeiro trecho que nós lemos em Gênesis capítulo 1 é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 1. Verso 2. A terra era sem forma e vazia. Será que é isso mesmo que o texto da Torá judaica ou o contexto da linguagem hebraica quis dizer? Porque é baseado nisso que a gente formula a cosmogonia evangélica católica da criação da Terra. Sem querer entrar aqui logo de cara, sem a questão da Terra plana, idade da Terra, por favor, vamos ficar na questão da criação. Nos interessa primeiramente entender a criação. Essas situações são posteriores para a gente entender, mas vamos compreender o que o texto no hebraico diz. Bereshit, princípio, no começo, e o nome do livro em hebraico não é Gênesis, é Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayeta tohu vavohu. O que significa isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, Hayetah. Hayetah foi traduzido como era. Verbo ser, um verbo irregular no pretérito, que não pode ser agregado a um sujeito. A terra era, não pode, porque ele só se conjuga na terceira pessoa. Ele é irregular. Eu fui, eu era. Então, aqui, o certo, quando traduzimos ao pé da letra e usamos a semântica, o problema não está no hebraico, deixando bem claro, o problema está no português. O nosso idioma, ele é riquíssimo em sinônimos. E o que acontece é que no nosso meio, e eu vou ousar falar isso, há uma má vontade nas traduções. A própria editora Sefer, que editou essa Bíblia, essa Torá em 2000, ela depois fez esta Bíblia hebraica e ela já tem diferença de tradução. Essa editora é a mesma dessa. Mas há textos que eu leio nessa de 2000 e essa aqui que é mais antiga, 2010, que já transformaram-se. Já mudaram a tradução. E a editora Sefer, o dono dela, os donos são judeus. E aí uma vez perguntei na Sociedade Bíblica do Brasil com uma pessoa que eu não posso citar o nome, por que as nossas traduções não são próximas ao hebraico? É uma questão de semântica? E a pessoa falou, não. É para nós não abrirmos nenhum outro tipo de interpretação que já está corrente há séculos. Quando você chega no segundo versículo que diz a terra era sem forma e vazia, vamos lá. Ve'haaretz, a terra. Hayetah, veio a ser, estava, tornou-se, ficou. Seria a melhor tradução para Hayetah. Tohu vavohu. A palavra tohu é sem forma, é vã. Mas entenda, ela não pode ser usada aqui separadamente, ela tem que usar tohu vavohu, que significa o vavohu, caos. Qualquer professor de hebraico, ou qualquer professor que seja de origem israelense, ou de origem judaica, ele vai te dizer que isso é caos, a junção da caos. Então o certo é, a terra veio a ser caótica. A terra tornou-se caótica. Deus cria alguma coisa como um caos? Será que Deus criou a terra para ela ser um caos? Vamos ver o que Isaías no capítulo 45, verso 18 diz? Preste atenção. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O que houve? Vamos compreender que para entendermos melhor a percepção da criação, o que o Moisés escreveu, sendo tradução, sendo tradição ou não,
É muito complexo, e aí nós começamos a entrar na cosmogonia, que é a nossa base, regra, prática de fé, de entender que há um Deus que é super poderoso, maravilhoso, um Deus tremendo. Não um deusinho pequeno como as igrejas evangélicas, a igreja católica e outras religiões nos colocam. Um Deus medíocre, mambembe. Um Deus que tem raivinha, vingativozinho. Um Deus que qualquer coisinha, ai, 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 vou bater no bumbum do neném. Sabe, dá trabalho, é verdade, dá muito trabalho. E é por isso que eu indico a vocês, antes da gente ir aprofundando no estudo, que você procure estudos na Bíblia Hebraica da Beth Bacon, antigo, mas muito bom. Que você procure também o Manual da Bíblia Hebraica. Se você pode, consegue, gosta de estudar, do Edson Faria. Fundamentos da exegese do Antigo Testamento, para você compreender como você traduzir, comparar, estudar, buscar as raízes, os étimos. Noções do hebraico bíblico, também bem antigo, mas muito conciso, muito bacana. E agora esse é um pouquinho mais novo da Editora Viva, Gramática do Hebraico Bíblico. Sabe, são pequenos livros que ajudam-nos a entender melhor essa questão do hebraísmo, que é uma língua profunda, né, muito antiga. E ela tem simbolismos, ela tem poesia, e ela tem arquétipos. Ela tem arquétipos profundos, você vai ver isso muito nos Salmos, nos Provérbios, nos textos de Eclesiastes, nos textos mais poéticos de Jó. Como a língua hebraica ela é encantadora, ela é cantante, ela é poética, ela é enigmática, ela é numeral, ela tem uma... Sabe, a gente pode dizer que é o idioma de Deus. No entanto, a gente pega lá do hebraico para o português e traduz simplesmente: a terra era sem forma e vazia. Quando o texto nos conduz a entender, a terra passou a ser caótica. A terra veio a ser um caos. E o Espírito do nosso Deus adejava sobre a face do abismo. Por que a terra se tornou um caos? Quem fez isso com a terra? Se Isaías 45:18 diz: eu, o Senhor, não fiz a terra para ser caótica. Quem fez isso com a terra? Antes de tentarmos entender a questão do caos da terra, vamos para o versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus, : haja luz e houve luz. Esse texto, como mais um equívoco de tradução, nos dá a entender que Deus criou a luz. Já que tudo ele cria com a palavra, então ele começou criando a luz. É o que muitos professores de seminário ensinam. É o que muitos pastores ensinam. É o que muitas teologias declaram. Mas vamos para o hebraico. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayehi Or. Vamos traduzir? E disse Vayomer Elohim, Deus. Depois entramos em Elohim. Yehi, aí está haja, or, luz. Vayehi, e houve, or, luz. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Só que, vamos lá. E disse Deus. O verbo é hayaha. E hayaha é ação coordenadora. É ação de coordenação. Seja, é um imperativo. Exista, aconteça. Então vamos entender, Vayomer Elohim Yehi. E disse Deus, seja a luz, exista a luz, aconteça a luz. Só que isso se fosse conjugado como Hayar. Como está sendo conjugado como Yehi, então é seja a luz, esteja a luz, segunda opção, e terceira opção, verbo haver, haja luz. A terceira opção deveria ser a opção descartada. Mas o que os nossos tradutores brasileiros fizeram, os nossos escribas, tiraram seja, tiraram esteja, tiraram faça-se e colocaram haja.
como se o Senhor estivesse dando ordens para criar luz, quando na verdade ele estava invocando a luz. Venha luz, seja luz, apareça luz. Se ele faz isso, então a luz não é um efeito, a luz é um personagem. Se a luz é um personagem, quem é esse personagem? Vamos ver o personagem? João capítulo 1. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo en arche, en rologos prostonteon. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio é onde, João? No princípio de tudo. Ele estava no princípio com Deus, verso 2. Versos 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembre-se que no Gênesis a criação começa depois do verso 3. Venha a luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre trevas e luz. Aí a gente pensa que é dia e noite. Nada a ver. Calma, calma, calma. A luz resplandece nas trevas. Mas vamos para o 4, vamos pular aqui. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você voltar para Gênesis, você vai ver justamente o texto falando isso. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E aí, que mais? Aí começou a criar. Não, mas essa luz não é a luz que iluminou o planeta. Só que não. Preste atenção. O nosso planeta é iluminado por uma estrela de quinta grandeza, a qual apelidamos de Sol. E ela só vai existir no verso 14 de Gênesis. Haja luz, ou venha luz, ou apareça a luz, está no verso 3. O sol e a lua só aparecerão no contexto no verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros, ele não chama de luz, luzeiros no firmamento dos céus para fazer a separação entre o dia e a noite. Só no verso 14 de Gênesis 1 que eles aparecem. Sejam eles para sinais, para as estações, para dias e para anos. Então a luz do verso 3 é a luz metafísica, é Cristo. É a luz do mundo, é aquele que diz, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas. O nosso planeta foi feito dentro de um contexto muito maior. Primeira coisa que nós temos que perceber é que a nossa cosmogonia tem que levar em conta a Via Láctea, a galáxia a qual nós estamos. A Via Láctea tem de ponta a ponta 100 mil anos-luz de distância, ou seja, 100 trilhões de quilômetros em linha reta. Há mais ou menos entre 200 e 400 bilhões de astros e estrelas. E o sistema solar, é um negocinho pequenininho, assim, um furinho do lado da Via Láctea. Ou seja, o Gênesis, o Bereshit, nos traz a percepção da criação da Terra, do sistema solar, e não do cosmos, somente daquilo que Moisés está vislumbrando, e que tem a ver conosco, não tem que realmente ficar elucubrando o que está fora do planeta Terra. Vamos entender uma percepção interessante. Hoje a ciência, a astrofísica, a física quântica, a mecânica quântica, ou seja, tudo aquilo que tem permeado a ciência e que dá mais base ainda para a Bíblia ser um livro de regra e de fé, com embasamento, com firmeza de propósito, ou seja, antes da ciência evoluir, a Bíblia já fazia, a Bíblia já dizia, a Bíblia já era, no sentido de afirmar as coisas como elas são. Vamos compreender que a Bíblia já nos trazia a percepção de todo esse universo, de tudo o que Deus criou e era bom, perfeito, agradável. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 3, o autor diz assim, ora, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra ali é cosmoi, é plural. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que o que se vê veio existir daquilo que não é aparente ou daquilo que não se vê. Tudo no universo está se descobrindo agora, na questão subatômica, é a base de luz, é o fóton. Jesus diz que ele é a luz do mundo.
E ele diz, quem anda comigo jamais anda em trevas. Tiago chama o pai dele, o Deus, o nosso Deus, de Pai das luzes. Porque está falando não só de Jesus, que é a luz principal, é a luz, mas também fala de anjos. Então, quando ele fala de Pai das luzes, Jesus diz para nós que nós somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, resplandeça a vossa luz. Vamos compreender, queridos, o nosso planeta não surgiu por um acaso. O nosso planeta não foi feito de qualquer maneira. O nosso planeta, na verdade, quando você lê o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, ele é o final de uma história. O início de Gênesis começa no versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Fechou. Algo que a gente não leu. Não entendeu. Pastor, olha a heresia. Cuidado, irmão, está elucubrando. Não, leia o texto. Estude hebraico. Primeiro, para você falar que eu estou elucubrando. 2. A terra veio a ser sem forma. Tornou-se vã. Tornou-se caótica. Mas o Espírito de Deus manteve o controle, adejando a face do abismo. Fez separação. Colocou um céu Uranus. Um céu firmamento. Separou águas acima do firmamento e deixou águas, aí mares e rios. E fez surgir o quê? Fez surgir terra para separar os continentes. Se você quiser ir para Pangeia, vá, eu vou ficar com os continentes como eles são. Ok? Terra, água salgada, água doce. Quando vem os dias de Noé, desce uma água que nunca desceu antes, porque a palavra de Deus lá em Gênesis que até os dias do dilúvio não havia chuva. Subia, era uma irrigação natural. Subia o vapor da terra e regava toda a questão botânica, todas as sementes, todas as árvores. Mas quando o Senhor ordenou o dilúvio, se rasgou um véu e toda a água que foi separada acima no céu firmamento desceu sobre a terra. E o Senhor diz que pela primeira vez aparece o arco-íris. Por quê? Porque é refração da luz. Olha o disco de Newton. Porque pela primeira vez aparece o arco-íris, porque até então nunca tinha chovido. Então as partículas de água suspensas nos ares, batendo a luz do sol, traz as 7 cores do arco-íris. E desde lá para cá, toda vez que ocorre um fenômeno igual, você vê um arco-íris que passa a ser um símbolo, um sinal, uma aliança de Deus para com a humanidade, a qual ele nunca mais destruiria a terra com água. Eu sei que talvez na tua cabeça está dizendo assim, pô, esse cara é doido. O que ele está arrumando? Ele está quebrando meus alicerces de fé. Eu fui ensinado desde pequeno que Deus foi fazendo a terra e fez desse jeito, e agora ele vem dizer que não. Preste atenção numa coisa. A terra tornou-se caótica. Ela passou a ficar informe. Só que Deus não a fez assim. É por isso que é uma guerra de anos da terra. Se você pensar em Adão, 10 mil anos é muito razoável, muito razoável mesmo. Mas se você não pensar dessa forma, 10 mil anos não é nada para essa terra. É interessante que quando nós continuamos a entender o processo criativo de Deus e evolutivo da terra, ele ocorre por escala. Primeiro Deus coloca as águas em ordem e nas águas cria a vida. Ou seja, biblicamente a primeira vida vem na água. Depois vem a botânica, depois vem sementes, depois vem árvores, depois vem todo tipo de verde que você pensar. Depois vem as aves, depois é que vem os animais terrestres e por fim vem o homem. É um processo evolutivo interessante que vale a pena você parar para pensar bem. Não estou falando de darwinismo, antes que alguém diga assim, você está querendo apoiar Darwin? Não, eu não creio que o homem veio de nenhuma subespécie. Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, ponto final. Porém, é interessante que é um processo evolutivo, sim. Outro problema que nós temos na questão hebraica, ou no hebraísmo, a palavra dia, ela é yom. E é claro, pode ser dia também. Yom traduzido também é dia, mas yom também é período. Deus pode fazer o planeta todo em 6 dias? Claro que pode. 1000 anos para Deus é como a vigília de ontem. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas no processo criativo que nós percebemos ao redor do mundo, nada Deus faz de um dia para o outro. Mas independente disso, temos que entender que estão tentando nos cegar há muitos anos.
sabe, nos colocando uma porção de historinhas lúdicas, uma porção de historinhas de creche da tia Naná, como eu gosto de dizer para os meus alunos, onde a gente fica ali, sabe, sem entender muito, e aí quando chega para o crente, isso é mistério, irmão, não mexe com isso não, isso é mistério, mistério de Deus, mistério, e a gente vai ficando no mistério. Só que o Senhor diz assim, clame a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Isso fala com Jeremias. Em Deuteronômio, o Senhor diz assim, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos por herança. Temos que compreender que há muitos mistérios, é verdade. Porém, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. A sua vinda é certa. Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão perfeitos seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor? É verdade, ninguém conheceu a mente do nosso Senhor. Mas o próprio Paulo escreve isso, também escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito nolo revelou. Porque quem, senão o Espírito do homem, para saber as coisas do homem? Assim é o Espírito de Deus. Ele sabe das coisas de Deus e nos revela, porque Ele está em nós. O problema é que nós somos uma geração preguiçosa. Somos uma geração que quer o fast food dentro da igreja, a igreja pintada de preto, fumaça, laser, isso é o que basta. Festinha junina, acampa dentro, acampamento. Com isso, o meu povo perece porque falta conhecimento. Mas vamos entender o restante do texto. Por causa disso, cobrarei de vós, ó sacerdotes. Por isso que eu não quero ser cobrado. Eu estou aqui, pode me chamar de herege, maluco, chato, xarope, inventor da teoria da conspiração. Pode falar o que você quiser de mim, mas eu não vou ser cobrado, não. Eu fui uma voz profética para você. Eu tentei abrir seus olhos, eu tentei abrir seus ouvidos. E espera no próximo vídeo, que eu vou falar da queda de Satanás, vou falar sobre justamente um terço que caiu, sobre justamente a queda de Adão, e vou falar sobre o tribunal que está nas regiões celestiais. Gente, até mais, Deus abençoe, graça, paz e prosperidade a todos vocês.